Estamos de volta com Felicidade da Trabalho direto do Rio Innovation Week, entrevistando pessoas muito relevantes, interessantes, informadas aqui no evento. A gente está com mais uma convidada agora, né, Fê? De peso. Pois é, e uma que acho que vai ter muita coisa para contar pra gente, não só sobre ela, sobre a empresa dela, mas também sobre tudo que ela viu aqui no evento. Ela é a Vanessa Matias, cofundadora da White Rabbit e autora de um livro, ó, já tô contente aqui. Reimaginação radical, 5 lentes para vislumbrar futuros que desejamos viver. E acho que nada mais coerente aqui com o tema do nosso podcast, que é felicidade. Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Vocês me desculpem que eu tô um pouquinho gripada, mas tudo bem. Depois a gente usa IA pra ajustar a voz, né? Maravilha. A gente tá te ouvindo super bem. Vanessa, vamos aproveitar para você se apresentar um pouco mais. A gente fala aqui uma linha, mas tem tão mais coisas por trás dessa linha sobre a Vanessa. Sim. Conta um pouco mais sobre sua trajetória, sua carreira profissional, se você quiser, mas também quem é a Vanessa fora do LinkedIn, aquilo que não tá lá associado ao crachá. Boa. Bom, eu tenho uma empresa que chama White Rabbit, junto com minha sócia, Luciana Bazanella, e a gente trabalha falando sobre futuros. Eu sou pesquisadora desde sempre, né? Então eu trabalhei com pesquisa de mercado, faz 25 anos que eu atuo nessa área. Só que eu sempre olhei um pouquinho para pesquisa que olhava para o passado e para o presente, fotos do presente, e faz em torno de 8, 9 anos que a gente mudou para essa ideia de olhar para as tendências e também cenários futuros. Ou seja, para as coisas um pouco mais táticas para daqui a 3, 4 anos, mas também um pouco mais estratégicas de visão. Isso para empresas e também para pessoas. Então, o livro, por exemplo, faz parte dessa nosso entendimento que a gente precisa falar também para as pessoas sem crachá, como vocês disseram. Eu vou muito em festivais por causa disso, então isso A também gente foi acompanha e fica lá só babando nos conteúdos. então as pessoas falam: "O que que você faz que você tá sempre em um festival e outro?". Tô falando, tô absorvendo informações, tô levando pessoas, então esse lugar dos festivais também é um lugar que eu acabo frequentando, porque é muito inerente à prática do que a gente tem, né. Então, estou aqui no Renovation Week, mas também estava em Hacktown, South by Southwest, Web Summit, enfim. Porque também é um lugar onde as pessoas, no crachá, elas também estão aqui mais predispostas a conversar sobre as coisas que elas querem mudar no mundo, né? Que elas precisam e que elas sabem que precisa reimaginar. Então eu gosto muito dessa perspectiva, não só do conteúdo que é passado, mas também do jeito que as pessoas chegam e do jeito que elas saem. É verdade, participar de festivais, assim, como o SXSW, o próprio Rio Innovation Week, eu acho que tem um lado que muitas vezes palestras, óbvio, né, de 45 minutos, você não consegue pegar muito conteúdo. Então, eu pelo menos costumo preferir ir para assuntos que eu não domino, onde aquela primeira camada vai realmente fazer, assim, um "uou", né, tipo, aprendi alguma coisa, e aí eventualmente me aprofundar em algum assunto. Como que você faz a curadoria daquilo que você vai, primeiro participar como ouvinte, né, depois a gente fala também do papel de palestrante, mas como ouvinte, o que você escolhe? São os grandes nomes, são os temas das palestras, são aquelas coisas que talvez a gente não encontre tão fácil no online? Como é feita essa sua curadoria? Então, tem 2 tipos, né. Eu ajudo as pessoas a fazerem a curadoria, então muitas vezes a gente leva pessoas ou leva empresas, né, para os festivais, e tem a minha pessoal, né. Independentemente das 2, eu sempre, falo para as pessoas que é importante você ter intenção. "Ah, é muita coisa, eu quero ver tudo", claro, se você tá lá para ver tudo e todas as coisas, realmente é difícil, porque você não vai conseguir ver tudo, você não vai conseguir falar sobre todas as coisas. Então eu sinto muito que você precisa, pelo menos, eu quero um pouquinho de cada coisa, sim. Mas você precisa ter uma intenção, né. Isso na vida, né, senão a gente tá aí flanando por aí. Mas no festival, quando as coisas são muito aceleradas, né, eu acho que é até o MVP ali de como que a gente vive nesse universo acelerado hoje, você precisa ter uma intenção. Então, quando eu vou como eu vim dessa vez, inclusive mais como ouvinte, eu tenho uma intenção por trás disso, então minha intenção hoje é o tema que eu estou trabalhando nesse semestre, então que é soberania cognitiva, que é sobre a capacidade da gente continuar mantendo a nossa capacidade de pensar e de imaginar, né, futuros que a gente quer viver, sem interferência psicológica, sem manipulação de personalidade, sem uma série de coisas, mas mantendo o que eles chamam de neurodireitos, né. E por acaso, nesse Innovation Week, tinham várias pessoas que eu queria ver sobre esse assunto. Então essa até foi uns drivers, uma das questões que me trouxeram até aqui, né, falaram: "Não,
eu aceitei o convite para palestrar sobre o assunto, né? Se a gente vai falar sobre isso, não trazendo respostas, mas melhores perguntas sobre isso. Mas eu queria ver quais pessoas estão transitando sobre esse assunto e fui atrás delas para conversar. Então é isso, eu acho que você tem que manter uma intenção, sabe? A partir dela é mais fácil você construir a sua programação e, né, deixar espaço. Então, vamos falar sobre esse assunto, e aí, sobre o assunto especificamente, né, dos seus painéis, dos seus painéis, das suas palestras, soberania cognitiva. Fala um pouco mais pra gente, o que é isso, o que tem de tendência nesse sentido, quais são as grandes dores hoje em dia, acho que todo mundo sente, né, a gente acaba sendo um pouco manipulado pelo algoritmo, e quando eu falo assim, opa, peraí, eu não tô exatamente escolhendo o que eu tô fazendo, eu tô Exato. sendo levado. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu comecei de um lado de pesquisadora, né, mas também como pessoas que estão sentindo isso no universo, né. Então quando a gente fala de soberania cognitiva, só para falar um pouco da onde vem, para deixar um pouco mais porque quando a gente fala soberania cognitiva parece será que é uma coisa estranha que eu não entendo? Não é sobre isso, né. Então a gente sabe que nos últimos 10 anos, eh a gente o design das plataformas, principalmente redes sociais, mas não só elas, eles acabam ditando o comportamento humano, né, como dizia McLuhan, né, e-mail é mensagem, né, e a mensagem e-mail. Então, à medida que a gente foi se acostumando aos meios, as mensagens que chegaram até a gente, elas também foram se moldando, né. Mas a questão é, elas chegam as mensagens que eu gostaria, eu estou em poder delas, eu estou em controle delas. E, deveria de alguma forma ter interferência em mim, por exemplo, a gente sabe que as pessoas leem muito menos livros, né, eu leio menos livros. Eu sinto muito mais dificuldade de conseguir me concentrar num livro do que eu sentia há 10 anos atrás, que há 5 anos atrás. E é porque teve, enfim, hoje todo mundo já sabe sobre as descargas dopaminérgicas, etcétera, que é sobre a ideia de recompensas a curto prazo. Porém, alguém me perguntou Tava até no termos de uso, alguém falou pra mim assim: "Vã, seguinte, eu vou te colocar aqui uns TikTok e umas dancinhas, mas isso vai significar que você vai ter menos atenção na sua vida". Não, eu não queria isso, né. Tivesse que assinar, talvez ninguém tivesse feito essa escolha, né. É, e tipo, a Conscientemente. assinatura exato. Então, assim, uma das principais questões quando a gente fala sobre isso é sobre interferência psicológica não consentida, né. E assim, aqui a gente tá falando só do design de plataformas, imagina, daí quando a gente fala sobre inteligência artificial, imagina quando ela tem conhecimentos muito profundos que nem você sabia, né. Então as pessoas brincaram: "Ah, ChatGPT, me fala coisa sobre mim, fala o que eu deveria estudar". Eu falo: "Nossa, como que ele conseguiu chegar a essa conclusão, né, da minha personalidade tão profunda?". Você sabe que então eu vou fazer uma interferência que eu lembro que, acho que é na época da faculdade ainda, ou logo depois, teve aquele primeiro case que foi, assim, um estrondo da Target nos Estados Unidos, que mandou pra casa de uma consumidora alguma coisa pra gravidez. E foi uma coisa, assim, uma polêmica, assim, como assim a Target tem esse nível de dado e sabe, e a menina estava grávida e o pai não sabia. Então, assim, era um case que a gente estudava na Eu lembro. faculdade em todas as matérias, né, porque você estudava, assim, desde direito, né, de privacidade, você estudava na matéria de CRM, de entendimento do Comportamento do consumidor, é. e aquilo era uma coisa absurda. Hoje, esse case, tipo, você nem se fala mais, né, porque você olha um negócio desse e fala assim: "Cara, todo mundo sabe, né, tipo, o algoritmo sabe tudo de você, né". É, e o que me traz até ao próprio tema do evento, né, que é sobre ética na tecnologia e na inovação. Eu senti que nunca tanto eu vou em muitos festivais, tá, vou em muitos festivais, acredita em mim, assim. Mas nunca se falou tanto sobre, filosofia, sobre questões ontológicas, do que é a realidade, sobre questões epistemológicas, assim, tipo, o que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Qual o nosso papel na sociedade? O que significa ser humano na era da tecnologia? Nunca se falou tanto sobre isso, porque é como se a gente estivesse vivendo em conjunto uma crise identitária, Uhum. né. É. Então, assim, se essa tecnologia está acontecendo, qual que é nosso papel com relação a ela? E é interessante que isso esse ressurgimento, né, do humanismo e dessas questões. Não, eu estava até abri aqui pra falar o nome dele direito, porque hoje de manhã eu vi uma matéria da CNN que eu salvei pra ler mais tarde, porque eu só vi o highlight aqui, mas eu achei interessante. O Geoffrey Hinton, que é ex-Google e padrinho do IA,
falando que a gente está falando aqui de algoritmos e redes sociais, mas falando de IA e como o avanço da tecnologia e da IA e IAs criando IAs, como elas vão ter um poder de manipular a gente como se fosse um adulto convencendo uma criança de 3 anos a, sei lá, fazer uma coisa em vez de outra. E aí ele estava falando sobre essa coisa que eu achei curiosa, assim, né? Que a única alternativa para a gente se salvar disso é criar um senso de maternal, de maternar mesmo, da IA ter uma compaixão e uma empatia pelo ser humano, a ponto de não nos manipular e não governar a nossa vida de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Eu não li a matéria inteira, então eu não sei exatamente qual é o conteúdo, mas achei isso interessante. Em todos os seus festivais e insights e tendências, o que você tem visto nesse sentido? Porque tem muita gente apavorada com o que vai acontecer com o mundo, com os avanços da tecnologia. Tem muita conveniência, muitos ganhos por um lado, mas muito mais dificuldade de pensar por nós mesmos, né? Construir um raciocínio, uma narrativa, a criatividade, tudo isso que a gente gastava ali um tempo fazendo e que faz parte de quem nós somos como seres humanos, a gente está delegando para alguém, né? Ou algo, uma máquina fazer por nós. O que você tem visto em relação a isso? Qual o seu olhar em relação a isso? É interessante que você falou isso, porque eu tenho literalmente essa frase que eu coloquei no TED que eu fiz semana passada e também na palestra que eu vou dar hoje, que a gente precisa se entender enquanto sociedade como a única geração, que apesar da IA estar aí, né, 69 anos, aqui a gente está falando sobre a geração inteira, não sobre pesquisadores científicos, sobre todos nós que estamos treinando os dados. E treinar os dados nada mais é do que educar, que nada mais é do que a gente parentar, né? A inteligência artificial. E eu tenho literalmente é legal você ter colocado, porque é o Zeitgeist, né? A gente vai capturando. Aqui nesse festival eu vi várias pessoas falando sobre isso. Então, vou falar algumas que me chamaram a atenção, tá? É, o Gleiser estava com uma curadoria impecável. Tava maravilhoso Esse era o aquele palco que eu palco, queria né? ter morado durante o evento. Foram mais que um, na verdade. Ele ficou, tipo, transitando, flanando de um pro outro. Mas ele trouxe muitas pessoas muito legais, muito legais. Então, ele trouxe Leandro Carnal, ele trouxe. Nossa, eu posso até ler, mas ele trouxe astrofísicos, ele trouxe uma mulher que é astrofísica, que não sabia que ela existia na NASA, como, tipo, descobriu uma supernova. Ele trouxe esse painel que eu tava querendo ver, que é do Rafael Yushis e do Antônio Damasio. Então, Rafael Yushis, ele é um dos principais responsáveis pelo Instituto Brain nos Estados Unidos, que fala, né, fez muitas pesquisas, né, sobre o que o nosso cérebro consegue compreender, o que ele não consegue compreender, qual que vai ser a influência da tecnologia no cérebro. E, particularmente, ele tem uma das coisas que eu acho que ele é mais conhecido, ele é de Barcelona. Barcelona? Bom, é espanhol. Acho que ele fica em Barcelona, não tenho certeza. Mas ele fala sobre neurodireitos, né? Então ele tem lá 5 pontos que são sobre neurodireitos. Que ele não entrou, ele só falou neurodireitos no geral, mas ele não entrou nos pontos, mas por causa dessa pesquisa eu sei um pouquinho sobre isso. Mas ele fala muito sobre, nesse lugar que o nosso cérebro consegue até ser lido, a pessoa consegue pensar numa palavra e a gente consegue saber a palavra que ela está pensando. Tá? Então, isso foi uma das coisas que ele citou, o Gleiser citou e o Damasio citou depois. Aparentemente, foi uma coisa descoberta há pouco tempo, que eles conseguiram saber o que a pessoa está pensando. Então, vamos extrapolar aqui no meu lugar de futurista especulativa, que é o meu lugar de. Vamos aqui para frente. Então, isso que significa que telepatia vai ser possível, certo? E a questão é: tá, então você quer que todos os seus sentimentos mais profundos sejam lidos? E por quem? E o que você vai ter que deixar por trás, falar, por trás de uma hiperconveniência que é ele fazer uma coisa por você, você vai ter que deixar que seus sentimentos e suas emoções sejam lidas, né? Quem mais vai utilizar isso? Como essas intenções vão ser monetizadas? Como que elas vão ser incentivadas? E ele fala algumas coisas interessantes sobre neurodireitos, que é o direito à privacidade mental, direito à sua integridade mental, direito a você não ter interferência psicológica com base nesses seus pensamentos. E uma das coisas que eu acho mais interessante, que é direito à equidade de aprimoramentos mentais. Isso é super importante, porque realmente hoje o que você tem de tecnologia e o que isso pode potencializar, né, e aumentar a capacidade cognitiva, é um anabolizante para o cérebro, Exato. só que quem vai ter acesso a isso, né? Exato, a gente já sabe, né? Já estivemos em situações correlatas, né? Leia-se
desde drogas para perder peso, a, sei lá, pintar o cabelo, enfim, a gente tem muitas coisas que a gente pode. Nós estamos num país muito propício a discutir sobre desigualdade, né? É, então, ele falou sobre isso, falou sobre essa questão da equidade, e quem falou também sobre isso foi o Eduardo Saron, que é presidente da Fundação Itaú. Ele teve uma palestra que falava sobre direito à realidade e realidade sintética. E ele colocou um questionamento muito interessante, que é: será que então as pessoas que tiverem mais acesso vão poder estar de repente num festival e as pessoas que não tiverem tanto acesso vão ter um conteúdo através de realidades sintéticas? Ou seja, tá tudo bem que você pode assistir em casa, hoje, né? Mas o que que isso vai ser? Você vai poder também ter direito a emoções sintéticas? Não tem problema, porque você coloca então esse equipamento aqui. Então, essa ideia de a gente conseguir extrapolar para onde vai a tecnologia, né? E o que porque essas discussões, então estava aqui, por exemplo, o governo falando sobre IA, estava o pessoal do município, tinha pessoas acadêmicas que também estão trabalhando sobre isso. E é legal que você coloca todo mundo aqui para discutir. Legal. Então, se a gente sabe que existem esses caminhos futuros, o que que a gente precisa fazer hoje? Não só no sentimento de regulação, mas também de responsabilização, né? Eu ia te perguntar, né, você tá falando sobre isso e acho que talvez seja uma das grandes aflições, de não entender exatamente para onde a gente está indo, ter muitos caminhos e a gente não saber a velocidade com a qual as coisas vão acontecer. A gente está falando aqui sobre a nossa capacidade de pensar, sobre a nossa capacidade de sentir, que são coisas que a gente se orgulha muito de dizer que são humanas e que nos tornam quem nós somos e trazem a nossa individualidade, essa coisa assim, de a gente ser único porque as nossas experiências e vivências nos fizeram ser quem somos. Se a gente vai ter dispositivos e devices e tecnologias que vão influenciar e moldar essas coisas que diziam respeito à nossa vivência única e intransferível, o que que vai sobrar? O que que você está vendo, assim, de para onde a gente está caminhando e quem vai ser o ser humano do futuro nas suas projeções, assim? Eu sei que são, enfim, conversas Meia, malucas, mas assim, do que você vê, do que você Meio Black pesquisa. Mirror, assim, né? Aquele Não. momento que Mas eu sei que não tem uma resposta fechada aí que você vai falar, é isso, porque, né, se alguém tivesse a resposta, com certeza não somos nós. Mas do que você tem visto e estudado, o que que te chama atenção? sim. Pra onde você tá olhando em relação a isso? Legal. Inclusive no painel que eu tenho hoje, que a gente fala sobre mentes, se a nossa mente vai atrofiar ou se ela vai se expandir, né, no universo da tecnologia. E tem muitos argumentos pró e contra. Nenhuma tecnologia atrofiou o nosso cérebro até agora. Porém, a gente pode dizer que no curto prazo, né, no curto prazo a gente precisa olhar, porque no curto prazo, por exemplo, a gente tem as redes sociais que não fizeram bem para o nosso cérebro. Fizeram bem para o nosso cérebro, isso é um fato, né? Mas a longo prazo as coisas tendem, né, a se resolver. A gente consegue, normalmente, a nossa capacidade de adaptabilidade, neuroplasticidade do nosso cérebro serve para isso, para a gente olhar para o que aconteceu e a gente se moldar, né? Então eu tendo a ser otimista a longo prazo, incrivelmente. Mas Ainda eu bem, né? sinto O assim, podcast é sobre felicidade. Precisamos de previsões otimistas. é, agora, eu acho que as coisas precisam ser otimistas, mas elas não podem ser totalmente é, ilusórias. E eu vou falar que depois eu vou falar sobre a palestra totalmente ilusória que eu vi ontem. Nossa, eu tô muito revoltada. Vamos chegar lá. Romantizando o assunto ou não? Romantizando o assunto. Ah, bom, chega primeiro para sua pergunta. Eu tanto não sei que minha palestra não é sobre eu pregando sobre o que vai acontecer. Minha palestra, inclusive, eu trouxe outras pessoas para debaterem, vou trazer as pessoas da plateia, e eu construí duas IAs. Uma IA absolutamente tecno-otimista e uma absolutamente tecno-pessimista. E eu coloquei toda a pesquisa que a gente está fazendo, inclusive esses livros desses autores, dentro, e eu alimentei a IA para que ela possa argumentar junto com as pessoas. Muito Porque a legal. ideia não é sobre a gente chegar, é sobre a gente ter melhores perguntas. E pra gente saber quais são muitas das opções que estão aí na mesa, né? E pode ser que a gente vá para um lado ou para o outro, a gente não consegue saber isso agora, mas pra gente conhecer esses cenários futuros possíveis. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho que até não é futuro, porque é de agora. Já é o presente. O presente tipo, a gente está tanto discutindo sobre essa divisão desse pensamento racional, que foi uma coisa pós-iluminista, tipo, que veio, inclusive, europeu, colonial, né, que veio ali da época de Descartes, e que vê o mundo como uma máquina
que vê o mundo. Desde a nossa escola, tudo foi feito, né? A Revolução Industrial, enfim, tudo foi feito com base de que nosso cérebro é uma máquina. O Gleiser também falou sobre isso, inclusive. Não exatamente com essas palavras, mas ele falou sobre isso também. E que ao mesmo tempo, e foi tão importante a gente ter esse pensamento racional, estruturado, separado e ter uma máquina tão eh, potente para fazer isso, que o outro lado, que é o outro lado caótico, o outro lado da imaginação, o lado que é orgânico, o lado que é expansivo, né, o lado que é sistêmico, que é o lado que a gente pode discutir onde que está o nosso bem-estar, porque o nosso bem-estar não está em a gente pensar, estar 8 horas tentando utilizar o nosso cérebro racional. Eu até falo, no começo da minha palestra, eu falo sobre as caixinhas do pensamento, né, que a gente foi colocada dentro de caixinhas, né, a gente literalmente. Tipo, a caixinha da escola, caixinha da carteira, caixinha do caderno, caixinha do livro. E as pessoas. E eu sofri muito na escola. Quando elas falavam, para de sonhar acordada, menina, porque você tá olhando para outras coisas. É, ou eu queria ficar falando com as pessoas, porque o ser humano é um ser humano social, e não pode falar, porque aquele não é o lugar de falar. Não é o lugar de imaginar, não é o lugar de contar histórias, é o lugar de você. Aqui é sobre matemática, sobre esse assunto que a gente está falando agora. Sobre ficar sentado na cadeira, fazer as coisas na hora certa, todo mundo é medido igual, né? Tudo bem, é bem uma caixona mesmo, né? Não É, vai me misturar filosofia e matemática, né? São não pode. matérias diferentes. São Aulas matéria. diferentes, professores diferentes. Professores diferentes. E quando a gente. E as crianças, elas sabem que elas não aprendem assim. Porque o corpinho delas pedem. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 2 e um de 5. E eu vi que vocês também têm, né? Eu tô com a Eu tenho bebezinha uma de aqui 2 de também. 4 meses e a mais velha de 4 anos tá em casa. Então, você tá aí criando. Estamos todos aqui no processo de criar cérebrozinhos, né? Que têm um potencial e capacidade imaginativa. Né? E elas sabem que elas aprendem como? Pulando, gritando, cantando. Cantando é muito importante para a escola. Desenhando, rabiscando. E a gente só continua desenhando, rabiscando, cantando, quando a gente é adulto, ser o quê? Se a gente canta bem, se a gente desenha incrivelmente bem. A Que gente associa com a performance e com como a gente vai ser validado. se dá dinheiro, se tá dentro da caixinha certa. Se eu não tô dentro dessa caixinha, eu não sirvo para isso. Eu não penso, eu vou ficar aqui rabiscando para pensar melhor, né? E E a imaginação, esse lugar, eles chamam até de. Existe um estado que melhora o nosso flow, né? Que é o Default Mode Network, que é quando o nosso cérebro, ele. Normalmente, quando ele alterna lugares de pensamento, de modos de cognição, então, se você tá desenhando, se você tá pintando, se você tá pulando. Então, a gente, na vida adulta, aparece como? Quando que a gente tem as nossas melhores ideias? Nossa, é no banho, é fora, é correr. Pra mim é correndo. Nossa, Correndo, no fazendo banho, yoga. dirigindo, fazendo yoga. Por quê? Porque você tá fazendo coisas, então você tá, tipo, usando o modo da cognição, que não é que você tá num estado de relaxamento, né? E também, tipo, o sonho também é sobre isso, mas ele acaba sendo mais útil porque você tem uma certa intenção que não é expressa dentro daquele momento, né? E daí simplesmente, que eu gosto de chamar de modo banho, né? Simplesmente as soluções para toda a sua vida acabam aparecendo. E a gente não dá espaço para essas coisas. Cada micro tédio na nossa vida é resolvida por uma notificação, por Notificação, um feed, um vídeo, por um like. vídeo. A gente não fica assistindo nossa cabeça pensar. A gente não fica sentado, parado no dentista. A gente não fica. A gente Gente, não eu dá- fui no dentista outro dia, agora o dentista tem tela, você assiste Netflix, qualquer coisa enquanto você tá no dentista. Eu não sei se faz muito tempo que eu não ia no dentista, ou se eu ia em dentistas menos tecnológicos, mas eu falei assim, cara, nem no dentista você consegue parar e não pensar em nada, você tá consumindo Tá conteúdo. dentro É do no elevador, elevador. tem a televisãozinha, você tá. Em todo lugar tem um estímulo capturando a sua atenção e te impedindo de estar ali só entediado, presente, né? Sentindo o que tá Exato. acontecendo nesse momento. E, cara, e se existe um momento em que a gente está precisando redefinir, reimaginar qual que é o nosso papel enquanto humanidade no mundo, é esse, né? Poxa, a gente construiu tantas coisas tão legais até chegar até aqui onde a gente está, e a gente precisa respeitar, integrar todos esses saberes, né? Honrar esses saberes que chegaram até nós. Mas a gente também precisa entender que tem muita coisa errada que precisa ser reimaginada, né? Várias histórias que foram contadas pra gente, né? Essa história do pensamento racional como sendo a inteligência,
né? Nosso centro de pensamento é a inteligência. Qual é a inteligência? Ontem o Diamantes falou sobre isso. Ele falou assim: nós sabemos que a inteligência é muito positiva, porque ela já teve um teste de IQ e no SAT, que é a FUVEST deles lá, ela tirou tanto. Cara, isso é inteligência? Isso. Aliás, que eu fiquei revoltada, mas vamos voltar à parte Eu positiva vi mais agora. algumas pessoas fazendo comentários sobre essa palestra também, meio Tipo, controversos, assim. é. É, Então, nesse momento que a gente precisa reimaginar tudo, né? Todas essas histórias que foram contadas pra gente, de que inteligência é isso, de que tempo é dinheiro, de que pessoas são consumidores, de que natureza é recurso, e de todas essas questões que foram contadas para nós, elas precisam ser reimaginadas, e a reimaginada não é daqui a pouco, é reimaginada agora. E quem vai colocar essas ideias e treinar e vai ser os pais da inteligência artificial somos nós. E essas histórias precisam ser recontadas. E nesse momento que a gente está precisando reimaginar tudo, é um momento que a gente não tem nem fôlego, nem esforço e nem tempo para usar o que é melhor de nós, que é a nossa capacidade imaginativa. E a gente está delegando essa capacidade imaginativa para a própria coisa que a gente está treinando. E isso é louco, É. né? É muito louco. Parece mesmo um episódio de Black Mirror, né? Assim, aquela coisa que a gente via e falava, nossa, isso parece que pode ser real, e aí de repente tá virando e a gente não tá, assim, sabendo exatamente como a gente vai se relacionar com isso. Eu vou tentar voltar pra conversa do otimismo que a gente tava falando agora, né? Otimismo, pessimismo, tem vários caminhos possíveis pra gente seguir, mas pra ouvir sua perspectiva, porque tem muitas coisas assustadoras, mas também tem coisas que podem melhorar, e eu queria saber o que você tem visto de tendências, o que você tem ouvido por aí, pesquisado e tal, e elaborado até, em relação a como tudo isso, avanço tecnológico e a IA, enfim, tudo que a gente discutiu aqui, pode contribuir de alguma forma para o bem-estar e para a felicidade, se é que existe essa possibilidade. Eu acho que existe, de verdade, assim, eu sinto que eu sou muito mais produtiva nessa parte racional, eu não gosto de ficar gente, eu não nasci pra ficar fazendo tabela no Excel, não nasci, eu sou péssima nisso. Então, assim, eu acho que a gente ganha produtividade no sentido, né, literal, a questão é o que a gente vai fazer com ela, né, acho que essa é a questão, se a gente vai abrir espaços pra ficar com nossos filhos. Eu tô tentando, tá, eu tô literalmente fazendo um curso de costura às 10 da manhã, numa quarta-feira, né, essa coisa de ser empreendedora que eu deveria estar se eu falo sobre isso, eu preciso no mínimo ser exemplo, sabe. Estou pegando minha filha na escola todos os dias, 4 da tarde, quase sempre. Então eu tô tentando, assim, colocar essas coisas dentro da minha vida e falar: "Beleza, eu demorei menos tempo fazendo proposta. Eu preciso ganhar essas 2 horas. Mas pra quê? Para o meu bem-estar, né". Eu tô tentando, treinar as minhas próprias máquinas, né, pra me questionar, pra ser advogado de diabo. Então eu coloco lá, do próprio GPT ou no Claude, tô colocando lá em cima. Eu não quero que vocês me bajulem. Isso é manipulação algoritmo. O GPT-5, inclusive, tá melhor em relação ao 4, porque eu achei que era uma pessoa falou: "Vou bajular as pessoas pra ver se elas ficam mais tempo". Não é sobre isso. É porque as pessoas que estão treinando as máquinas, quando elas têm o seu próprio viés e elas acontecem, elas acabam dando um rate maior. Tem até um nome isso que eu acabei de esquecer, é 5 tipo, é um tipo de viés de confirmação, mas que você utiliza para máquinas, que quando as pessoas estão treinando, elas recebem tanto feedback positivo, vamos dizer assim, que elas continuam fazendo isso. Então eles têm que corrigir esse erro, que é um erro de treinamento, de parentalidade das máquinas. Tá. É um erro Muito humano aí que tá interessante. sendo também levado pra dentro dos desenhos aí das IAs, né. É. Então, assim, eu acho, que do ponto de vista de acesso, né, acesso à saúde, acesso a melhores práticas, eu acho que a gente Acho que isso que você falou é muito interessante, porque até hoje, com o avanço da tecnologia, a gente ganhou muito em produtividade, mas não necessariamente a gente usou o tempo extra para fazer alguma coisa boa pra gente, né, ou a gente entupiu o resto do tempo que a gente ganhou com produtividade pra mais coisas, pra mais trabalho, e aí isso tá fazendo a gente adoecer, ou a gente fica lá perdido numa rede social, num feed a noite inteira e não se relaciona com outra pessoa, nem com o filho tá no celular, a mãe tá no celular, o pai tá todo mundo ali, desconectado, então isso que você falou é muito legal, né, a gente usar de verdade, né, ter essa intenção por trás de: "Ok, essa tecnologia tá me ajudando a construir uma proposta, criar uma proposta mais rápido", ou fazer essa análise de dados, ou, sei lá, escrever um e-mail aqui que era uma coisa simples e eu delego.
e eu vou usar esse tempo para fazer alguma coisa que não necessariamente é ficar envolvido cognitivamente, pirando em mais alguma coisa que vai me deixar nesse estresse crônico e me levar ao adoecimento. Perfeito. E o que a gente fala no livro é que essa capacidade de visualizar onde a gente quer chegar, ou de futuros, ela é muito importante e ela tem que ser treinada, né? Ela não chega de repente, porque a gente fica pensando sempre, a gente é primeiro consumido por qual que é o perigo no lago, né? Tipo, eu não vou entrar no lago se eu não vou entrar no desconhecido se eu não sei o que tá lá. E eu fico pensando qual que é o perigo, qual que é o perigo, qual que é o perigo. Mas eu não sei nem pra onde que eu vou atravessar esse lago se eu fico só pensando pro perigo. Então, assim, a gente tem uma frase no livro que não sei, não é minha, mas quem não visualiza a casa pronta não aguenta a obra. Né? E parece que tá todo mundo nessa grande obra juntos e a gente não sabe pra onde que a gente quer chegar. Então, essa ideia de você parar e pensar, cara, beleza, o que é bem-estar pra mim? Ah, bem-estar é fazer mais exercício. Felicidade, pra mim, é estar com meus filhos. Legal. Então você precisa, de novo, intenção, voltando ao começo. Então, se eu não tiver a intenção de que eu vou fazer com essas 2 horas, o que o sistema vai fazer é consumir para produtividade. Porque é assim, como comida, eu adoro usar o exemplo de comida que eu acho que é fácil para todo mundo. Se você quiser comer bem, você precisa ter intenção e é difícil. Porque o mundo vai fazer, o mundo, o design das coisas é feito para que você coma mal. Então você vai ter, sim, vai ter um lanche ali do lado, vai ter um salgado, vai ter um não sei o que lá, vai ter o salgadinho, vai ter a propaganda, vai ter a margarina, vai ter tudo feito para você comer mal. Vai ter sua filha pedindo para você comer mal. O design das coisas é para minha filha com 3 anos pedir uma Coca-Cola, com desculpa aos patrocinadores do evento. Mas Coca-Cola patrocina o podcast. Tá tudo bem. vai ser feito para isso. Então, assim, se você quiser que ela experimente, não precisa chegar a isso, mas só não, sabe, não só com 4 anos esteja comendo açúcar Uhum. e com refrigerante sem fins nutricionais, você vai ter que ter intenção e você vai ter que se esforçar. Então, é só dizendo que é a mesma coisa para você ter bem-estar. Então, você vai ter que ter intenção e falar assim, ok, no meu dia eu vou precisar tirar 2 horas, né? O que que você vai fazer? Você vai ter que ter intenção contra o design das máquinas. Você vai precisar ter que olhar e falar: "O que que aconteceu hoje? Legal, eu entreguei sem questionar. Eu fiz isso aqui sem ler. Eu beleza, ou não, eu utilizei para ter essa produtividade, mas eu peguei de volta, tive mais espírito crítico, aprendi mais coisas", sabe. E é difícil, e eu não espero que todo mundo faça isso o tempo inteiro, eu não faço isso o tempo inteiro. É só se a gente, né, é isso que a gente precisa fazer. Sim. É esse papel de se questionar, Que esse a gente papel de tenha a essa gente reimaginar. consciência para tentar ser mais consciente e fazer escolhas mais conscientes quando possível. E daí talvez seja essa inteligência voltando, né. O que que é humano? O que que é humano? Que é o que todo mundo falou aqui todos os tempos, não é essa psicose doentia que teve o Peter Diamandis ontem da Singular, só para não ficar sem endereçar o assunto. Peter Diamandis teve uma psicose coletiva ali na plenária, que eu vejo como as ideias, envelheceram mal, né. Tenho profunda respeito à Singularity University, a todo mundo que dá lá aula, eles são normalmente incríveis. A fundação que ele criou junto com o Ray Kurzweil, eu acho que eles têm todo um papel na sociedade, né, mas especificamente a palestra de ontem foi sobre uma positividade tóxica de que todos os projetos tudo vai ser resolvido e tudo vai ser resolvido com base na tecnologia. Então ele fez lá um gráfico que já ultrapassamos a lei de Moore, que é sobre a progressão exponencial das tecnologias, e isso vai resolver todos os problemas que nós temos, inclusive longevidade, inclusive nos próximos 10 anos vai alcançar o escape velocity, que é essa ideia de que a gente conseguir reverter a nossa própria idade. E ele começou citando Elon Musk 3 vezes, assim, sem nenhum: "Ah, talvez seja uma pessoa que nem todos concordem", não teve nada sobre isso, assim. E daí teve 8 homens de terno, do Vale do Silício, sem nenhuma representatividade, assim, sabe que 2025 não cola mais? Não cola mais, não cola mais. Se você consegue, tipo, fazer isso uma apresentação, percebe que você tá dentro de um núcleo muito
muito específico. Eu até brinquei nos grupos que a gente fala, eu falei, quando ele fala: "Nós vamos ter longevidade", antes eu achava que ele estava falando da humanidade, agora eu entendi que é ele e os 8 amigos dele do Vale do Silício. Daí eu falei: Eu "Ah, tô entendi é agora, exatamente isso. É entendi". isso, são eles. Não, e até porque se a gente for falar, tá bom, longevidade, cura de doenças, tal, tem uma série de coisas que são super importantes, mas assim, a gente vai viver pra sempre, o que que vai acontecer com esse planeta, né? Porque se a gente tá falando que não vai mais ter nenhuma doença, gente, assim, eu, tipo, qual vai ser a idade pra você ter vaga preferencial? Qual vai ser, assim, tem também um limite do que, da onde isso vai levar a gente, né? Nossa, dá pra passar É, horas aqui falando e de novo, né, por mais que a gente fale de tecnologia, acho que a gente volta no ponto de que a gente tá falando sobre é muito mais filosófico o papo, né, muito mais humano o papo do que o técnico em si da linguagem A ou da linguagem B ou da forma ou de qual é o GPT que você usa. Eu acho que o papo é é. muito mais profundo, né. E a ética, a filosofia, a consciência, né, quando nessa crise identitária que a gente está vivendo e a gente veio aqui falando sobre as questões éticas, talvez eu acho que é sobre a gente colocar o bem-estar em primeiro lugar, ao menos o bem-estar humano, mas mais que humanos, né, então tem outras Seres os vivos. seres vivos, É, eventualmente não vivos, vai que eles têm outras consciências, a gente não sabe. Mas é. assim, não, sem viajar, eu acho que a ideia e que eu acho que a melhor coisa que a inteligência artificial nos trouxe, Sim. é colocar todo mundo dentro de um lugar que todo mundo tem vez, todo mundo tem voz e todo mundo tem que estar tendo essas discussões, né, com o Sim. perdão do gerúndio mal aplicado. Não, foi Mas é maravilhoso te ouvir. E pra gente encerrar, eu queria que você falasse, você falou lá no começo, né? É muito legal ver como as pessoas chegam, como as pessoas saem desses eventos. Como é que você tá saindo daqui? não tô saindo porque eu tenho uma palestra ainda pra dar hoje. Mas hoje estamos no último dia. O que que você tá levando com você? Você acha que vai compor a Vanessa que sai do Rio Innovation Week hoje? É um sentimento de que cada um é só uma parte desse cada um é um anticorpo cultural dentro desse grande sistema imunológico, que só vai funcionar se todos nós sentirmos que nós somos parte dele, né. Não vai ser uma pessoa no Vale do Silício, não vai ser uma pessoa que esteja num lugar eventualmente privilegiado, nós estamos num lugar privilegiado aqui nesse festival, nós estamos escutando, podendo conversar sobre essas ideias, e todo mundo tem que ter vez, todo mundo tem que ter voz dentro desse lugar onde essa conversa precisa estar com a sua mãe, precisa estar no bar, precisa estar com os nossos filhos, né, e só a gente ter consciência disso, e só todo mundo tá fazendo isso juntos, é quando a gente vai ser esses melhores pais dessa geração da inteligência artificial, mais pais literais, né, dos nossos filhos, mais pais dessa geração e desse universo, né, de recursos que não são necessariamente que a natureza não é só recursos, né, mas que a gente precisa preservar para que a gente tenha uma chance, não só da gente viver para sempre, mas do planeta existir, da gente existir. Não, excelente. Você falou uma coisa que eu achei fundamental e que conecta muito com o tema do episódio. Quando a gente fala que felicidade dá trabalho, é justamente sobre isso, de você colocar intenção em ser feliz, né? Você colocar isso como uma intenção. Mas às vezes tem uma hora que a felicidade não dá trabalho nenhum. E essa é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Quando que a felicidade vem assim de graça, que ela não dá trabalho nenhum para você? Ótima pergunta. Eh, Felicidade é quando eu consigo para mim, hoje ela está muito relacionada a espaço. Então, assim, se eu consigo, através ou de exercícios que dão trabalho, né, que é um pouco o que a gente fala no livro, sobre exercício você visualizar ou não, quando você consegue abrir espaço para ter conversas como a gente está tendo aqui hoje, abrir espaço para deixar a sua mente fluir, para mim a felicidade pra deixar os nossos filhos estarem ali só rindo, e daí você vê que você está rindo também, e isso não foi forçado, você não precisou ter uma piada, não foi você está ali dentro de um espaço de flow que não necessariamente tem a ver com você sorrir, mas que você está ali presente num estado de contentamento. Né, de assim, um estado de fluidez. Então, para mim tem muito a ver sobre você abrir espaços.
Muito lindo. Eu já era sua fã, amei te conhecer pessoalmente, já sigo seu conteúdo, já acompanho seu trabalho, adoro seus insights e agora tô louca pra ler o livro e Esse dá trabalho. Esse deu Esse trabalho, né? Não, esse não só deu trabalho, mas é porque ele fala sobre exercícios para você reimaginar. Ah, tá. Dá trabalho pra Ele gente dá ler também, trabalho não só para ler, escrever. assim, Ah, tipo, legal. pra você, não é só ler, se você for fazer os exercícios, dá trabalho. Muito legal. Tô louca pra ler. Comprem também, façam o trabalho em casa, porque é muito importante a gente refletir sobre isso que a gente falou aqui, né? E não deixar ser pego de surpresa lá no futuro e falar, nossa, né? Como é que a gente chegou aqui? Obrigada por compartilhar toda a sua sabedoria, seu conhecimento, seu jeito genuíno e tão autêntico de falar sobre esses temas. Onde as pessoas podem te encontrar, continuar essa conversa com você fora daqui? Legal, então pode me adicionar no LinkedIn, Vanessa Matias. O da White Rabbit é White Rabbit Trends. Então é coelho branco tendências, desculpa aí o anglo, anglo, Anglicismo. anglicismo. Desculpa o anglicismo, mas a gente tá White Rabbit Trends no Instagram, no LinkedIn, e pode me chamar em qualquer lugar, que eu tô em 1000 grupos do WhatsApp, E sempre disponível para bater um papo, sempre discutir uma disponível. boa ideia. E Muito abrir bom. espaços pra gente pensar junto sobre essas coisas. Muito obrigada, Van. E muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando a gente em mais esse episódio super especial e agora de fechamento aqui dessa nossa semana da Real Innovation Week. Até o próximo episódio.